Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk up. Olá, muito prazer. Meu nome é José Afonso, eu sou instrutor do Instituto Gnosis Brasil, aqui em Rondonópolis. Primeiramente, aqui nesse Horário da Fé, agradecemos a oportunidade. E como é a primeira vez que a gente está se apresentando aqui, primeiro a gente gostaria de dizer um pouco sobre o que é a nossa instituição, sobre qual é a nossa linha, sobre qual é a nossa filosofia de vida. Então, a Gnosis, a própria palavra, ela já nos remete à ideia que a gente trabalha, né? Porque a gente vai vendo, dentro dessa filosofia de vida, muitos aspectos. A gente tem o lado religioso, a gente tem o lado de família, de ecologia, de várias áreas da nossa vida. E tudo vai sempre se resumir ao que é o conhecimento. Porque essa palavra Gnosis, ela vem do grego e ela significa conhecimento. Mas os próprios gregos, eles tinham duas palavras que nós, no português, traduzimos como conhecimento. Uma delas é gnosis e a outra é episteme. E aí a gente vai vendo que tanto pelo som delas são bem distintas. Porque a gnosis, ela é um conhecimento de tipo interior, é o autoconhecimento. Tudo que a gente for falando, tudo que a gente for abordando dentro dos temas de gnosis, eles sempre vão remeter, eles sempre vão estar relacionados com o que é o autoconhecimento. Esse é o início. Como diz uma grande frase da sabedoria, que o interior ele é igual ao exterior. Assim como é em cima e embaixo, assim como é dentro e fora, o exterior ele nada mais é do que um reflexo do próprio interior. Então, se a gente começa a estudar e analisar o nosso universo interior, a nossa psicologia particular, a nossa autopsicanálise, a gente vai conseguindo lidar melhor com os aspectos da vida. E a nossa instituição ela está em mais de 30 países, aqui no Brasil em praticamente todas as capitais, em aproximadamente umas 100 cidades. E aqui em Rondonópolis nós estamos iniciando os trabalhos. Eu sou um instrutor, como a gente dizia, dessa instituição. E aqui nesse Horário da Fé, a gente gostaria de dar uma palavra de ânimo, uma palavra de estímulo para iniciar essa semana, para que a pessoa ela tenha um estímulo na sua vida. Porque a gente vai percebendo que a nossa vida, o ser humano, ele é feito de estímulos. Ou seja, tudo que nos acontece, ele nos alimenta de alguma forma. Tudo que a gente escuta, tudo que a gente enxerga, os alimentos que chegam até nós, eles são estímulos para nós. E o ser humano ele depende desses estímulos. É interessantíssimo, é importantíssimo que a gente saiba selecionar esses estímulos que chegam até nós. Se é muito fácil uma pessoa perceber, por exemplo, com a música. Se eu escuto uma música que ela é um pouco mais triste, um pouco mais lenta, um pouco mais para baixo, naturalmente eu vou ficar nesse estado. Eu vou entrar nesse nível emocional. Se eu já escuto uma música que é um pouco mais alegre, um pouco mais otimista, naturalmente eu vou para isso. Se eu faço uma leitura de algo pesado, algo denso, algo que me leva para esses estados de depressão, para esses estados de melancolia, de tristeza, de pessimismo emocional, a pessoa vai gerar isso dentro dela. Então é interessante que a gente faça uma seleção do que é que está chegando até nós. Se nós vivemos de estímulos, nós somos uma resposta disso que nos estimula, disso que nos move. É interessante que a gente pelo menos selecione aquilo que a gente pode. É claro que a gente sabe que a vida, existe muitas coisas ao nosso redor que não estão no nosso alcance de selecionar, de escolher. Eu não posso escolher se eu vou sofrer um acidente de carro ou não, eu não posso escolher se alguém vai me tratar bem ou mal, mas muitas coisas eu posso escolher. Então aquilo que está dentro do meu alcance, dentro da minha possibilidade de escolha, é sempre interessante que a gente faça isso. Ou seja, o que é que eu estou buscando? O que eu busco? Porque o homem ele é aquilo do que ele se alimenta, e eu não me alimento apenas daquilo que eu como, daquilo que eu bebo, mas eu também me alimento da música que eu escuto, da leitura que eu faço, do vídeo que eu vejo, de tudo aquilo que está me rodeando. Então é sempre interessante a gente buscar essas coisas que nos dão bons estímulos, bons ânimos, que vão nos gerar estados. Porque o ser humano, nós estamos muito focados nas coisas que nos acontecem como eventos, como circunstâncias. Por exemplo, eu bati o carro hoje. Fulano de tal me falou tal coisa. Eu ganhei tal dinheiro, eu perdi tal dinheiro. Isso aconteceu, aquilo aconteceu. Mas isso são eventos, isso são circunstâncias da vida. Mas como é que isso mexeu comigo?
Como é que isso ele me afetou? Como é que ele me moveu? Porque alguém pode me ofender, me proferir um xingamento, e isso não gerar nada dentro de mim. E outra pessoa pode me ofender e gerar muitas coisas dentro de mim. O que eu sinto, ele depende de mim. O que a outra pessoa faz é responsabilidade dela. Como existe um conto oriental de um samurai. Era um samurai extremamente revoltado, extremamente violento, que ele ia de lugar em lugar, desafiando a pessoa mais forte ali para se provar. Ou seja, ele tinha essa necessidade de se provar o melhor, de se provar o forte. E ele ia e sempre ganhava, e sempre tinha essa capacidade de vencer o seu oponente. Até que ele chega em um mosteiro budista, e ele acaba desafiando o monge que estava ali como chefe. E como era a cultura deles naquela época, você não podia recusar um desafio, ou seja, era algo que a cultura não permitia. Então esse monge, ele aceita esse desafio, ele é desafiado e aceita. E chega o horário marcado, ou seja, para eles entrarem nesse duelo. E aí eles se deparam um frente ao outro, todos os discípulos ali assistindo, e esse samurai começa a ofender esse monge, e ofender esse monge, e ofender esse monge. E o monge fica tranquilo, esperando algo acontecer. E esse samurai vai passando o tempo e vai ofendendo, e vai ofendendo, e vai ofendendo, até que se passa muito tempo e ele se desgasta nessas ofensas, nesses xingamentos, e acaba se vendo imponente, impotente, ou seja, ele se vê vencido por esse monge que se permaneceu tranquilo. E quando termina isso, vêm os discípulos do monge e perguntam para ele: mas fulano, como é que você deixou ele falar isso de você? Como é que você permitiu? E ele falou de você, falou da sua família, falou disso, falou da gente, e você não fez nada? Como assim? E aí o monge simplesmente vira e fala: se alguém vem e te traz um presente e você não aceita, quem fica com um presente? E óbvio que é a pessoa que te trouxe. Se alguém te ofende e você não aceita essa ofensa, ela fica para aquele que te ofendeu. Como se diz, se alguém nos dá ódio e nós somos capazes de ter esse perdão, de ter essa paciência, essa serenidade, esse ódio ele se converte em amor para nós, porque a gente não aceita isso. Ou seja, o que tem por trás do ódio é um amor mal entendido. O que tem por trás da inveja é uma alegria pelo bem alheio mal entendido. O que se tem atrás da preguiça é uma diligência mal entendida. Os defeitos, eles nada mais são do que uma corrupção de uma virtude. O desvirtuar uma virtude, vale a redundância. Isso são os defeitos. Isso é tudo que nos rodeia. Aquilo que eu posso selecionar, interessantíssimo que eu selecione, porque nós não somos tão iluminados assim de conseguir transformar todas as coisas e passar imune a tudo que nos acontece. A gente tem que conseguir reconhecer o nosso estado humano, a nossa fraqueza humana e saber lidar com isso, não apenas reconhecer para se sentir pequeno, mas reconhecer para que a gente possa saber trabalhar com isso. Esse é o bonito do autoconhecimento. Quando eu sou capaz de me conhecer, conhecer como é que funciona a minha mente, como é que funcionam minhas emoções, como é que funciona a minha personalidade, os meus costumes, os meus hábitos, eu posso fazer algo sobre isso. Antes de eu conhecer, eu não tenho nenhuma escolha. Eu sou uma simples vítima de tudo isso que de uma certa forma, eu sou e nem sei que sou. Aquela questão do inconsciente, o que se passa por baixo da nossa percepção das coisas. Então, aquilo que eu não tenho como selecionar, não tenho o que eu fazer com isso. Eu tenho que saber compreender, eu tenho que saber exercer essas virtudes santas do perdão, da humildade, da paciência, da serenidade, para que eu possa extrair o que tem de bom nesse mal, porque nada é 100% mal e nada é 100% bom. Em todo bom há um pouco de mal, em todo mal há um pouco de bom. Como a gente percebe, o dinheiro, o que ele é? Ele pode ser bom ou ele pode ser mal. A fama pode ser boa, pode ser má. Um casamento pode ser bom, pode ser mal. E tudo na vida basicamente é assim. Existe o que está acima do bem e do mal, que já é esse lado espiritual. Mas aqui no mundo, as coisas são regidas por essa dualidade do bem e do mal.
e depende de mim o que eu vou fazer com isso que chega até mim, como é que eu vou lidar com isso. E daí é o importante de eu saber buscar estados, produzir estados de elevados para que eu possa compreender a vida, compreender o que me aconteceu. É interessante a gente aprender a respirar. Inalar pelo nariz e exalar pela boca. Aprender a escutar uma boa música clássica. Aprender a fazer caminhadas, observar a natureza. Nós falamos sobre a questão dos chakras, isso dos mantras, as orações. Tudo isso que vai mudando o nosso estado, vai permitindo com que a gente veja as coisas de um ponto de vista diferente. Porque na correria do dia a dia, a gente percebe as coisas de uma certa forma. Mas quando a gente tem momentos de paz, momentos de harmonia, momentos de serenidade, a gente consegue perceber as coisas de uma forma completamente diferente. Então o interessante é que todos os dias a gente busque esses estados, lute por esses estados. E agora já para ir finalizando esse momento maravilhoso, a gente deseja para todos uma ótima semana, um ótimo dia, muito ânimo, muita força e sempre perseverança. Ou seja, nunca se deixar abater, como diz que tem uma frase famosa de um filósofo, se eu não me engano, romano, Sêneca, que ele diz, por mais que o medo nos brinde todas as razões do mundo, a gente sempre tem que manter a esperança. Nunca nos deixar levar pelo medo, pelas emoções negativas, mas sempre tem essa fé, essa esperança e esse ânimo de lutar. Uma ótima semana para todos. Spirit, lead me where my trust is without borders.